Olá, alunos! Espero que continue tudo bem com vocês. Vamos hoje dar início às nossas videoaulas da última apostila do ano de 2020, a apostila 4, com a unidade temática 13. Recomendo principalmente para quem não tem apostila que copie no caderno o conteúdo dos slides dessa aula, para que na hora de fazer algum trabalho, alguma avaliação, tenha a matéria para poder consultar. Ok? Então vamos lá. Colégio Ari Quintela, 9º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 13, neoliberalismo, globalização e crise socialista. Fatos importantes do século XX. Para se falar de neoliberalismo, é importante recordarmos os fatos que fizeram muitas mudanças no século XX, que foi um período de intenso desenvolvimento tecnológico, conflitos bélicos, guerras mundiais, diferentes composições políticas e econômicas que vieram trazer uma nova configuração ao mundo. Por exemplo, vamos falar da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu no ano de 1914 a 1918. Muitas coisas aconteceram a partir da Primeira Guerra, muitas armas foram construídas e dentro desse período da Primeira Guerra ocorreu também a Revolução Russa, no ano de 1917, que mudou o regime político da Rússia para o socialismo. No ano de 1929, nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York quebra e isso muda a economia mundial, até inclusive o Brasil. Em 1939 e até o ano de 1945 acontece a Segunda Grande Guerra Mundial. E no ano de 1945, após o fim da Segunda Guerra, tem início a Guerra Fria, ou seja, aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética sobre os países do mundo. Neoliberalismo e o modelo liberal reinventado. Para compreender o neoliberalismo, a globalização e seus efeitos no mundo, é necessário retomar o conceito de liberalismo clássico e identificar as diferenças entre outros modelos de políticas governamentais do século XX, como a welfare state, ou o estado do bem-estar social. Então vamos relembrar Adam Smith, o liberalismo econômico que surgiu no século XVIII e defendia a não intervenção estatal na economia e a livre concorrência. O Estado garante o direito à propriedade, à segurança e à educação. Pelo menos está lá escrito nos tratados liberais. A welfare state, a forte intervenção do Estado na economia e Estado como regulamentador do mercado e provedor do desenvolvimento econômico. Essa foi uma intervenção nos Estados Unidos em todos aqueles países capitalistas ao qual ela estava dominando. Neoliberalismo surgiu na segunda metade do século XX e defende a liberdade absoluta do mercado, a ação do Estado que se limita à defesa do território, à segurança pública, à privatização nas áreas da saúde, da educação e à exploração de riquezas naturais. A globalização é a criação de um único grande mercado ligado ao desenvolvimento das inovações tecnológicas do século XX, exemplo, transporte, comunicações, e considerado por muitos de seus críticos um dos principais fatores das crises mundiais. Mudanças no bloco socialista. Nós falamos de mudanças no bloco capitalista, globalização. Agora vamos falar das mudanças que ocorreram no bloco socialista até o fim da Guerra Fria. Para entender a crise política e econômica da União Soviética, que levou a grandes mudanças no bloco socialista, é preciso compreender como estavam organizadas as grandes estruturas políticas e econômicas do período da Guerra Fria. Então, nós vamos falar das mudanças, nós temos que rever um pouquinho como a coisa funcionava durante a Guerra Fria,
na União Soviética. Tinha uma economia planificada. Como é que é essa economia planificada? Ela caracterizava-se pela total intervenção do Estado, estabelecendo metas nas condições de funcionamento da sociedade. Então, havia uma intervenção direta do Estado sobre a economia dos países soviéticos. Nomenclatura. Era um grupo que determinava o funcionamento dos setores produtivos. Ele foi acusado pela população de não cumprir o seu papel de destinar grande parte das verbas para a indústria bélica. Então, era a tônica dos países socialistas apenas a fabricação de armas, e a população não estava satisfeita com essa exclusividade. Mikhail Gorbachev. Ele assumiu o governo soviético em 1985. E no ano seguinte, ele anunciou 2 medidas governamentais. A perestroika, que foi uma reestruturação da economia, a descentralização das decisões governamentais, a abertura econômica, o fim do monopólio estatal, a transferência de investimentos da indústria bélica para a produção de bens de consumos primários. Então, aquelas reivindicações da população procuraram ser atendidas por Gorbachev. Outra medida instituída por ele foi a glasnost, que era uma transparência política, busca pela eficiência administrativa, redução da censura e abertura para novas formações políticas. Houve um golpe em agosto em relação às medidas de Gorbachev. As medidas governamentais de Mikhail Gorbachev geraram forte oposição dos membros da nomenclatura, que não aprovavam a descentralização das decisões políticas e a abertura econômica. E em 19 de agosto de 1991, o grupo da nomenclatura tentou um golpe de Estado que ficou conhecido como golpe de agosto. Neste dia, tanques de guerra foram posicionados na Praça Vermelha, em frente ao Kremlin. A população apoiava o governo Gorbachev, protestou contra esse ato e evitou o golpe. Então, nós vemos aí na imagem de Boris Yeltsin um comboio de tanques soviéticos posicionados a 3 quilômetros do Kremlin, em 20 de agosto. Então, a população era contra este golpe, apoiando então Gorbachev. No leste europeu, as medidas governamentais de Mikhail Gorbachev desencadearam um processo de dissolução da União Soviética. O que era a União Soviética? Era a união de países socialistas ligados à Rússia, né? E em dezembro de 1991, representou a independência de 15 repúblicas que faziam parte da Federação Russa, como eu disse, da União dos Países Socialistas Soviéticos. A descentralização das decisões governamentais por meio da perestroika e da glasnost, ou seja, daquelas interferências de Gorbachev, né? Os constantes confrontos por razões de nacionalidades passaram a justificar a independência de alguns países. O enfraquecimento do governo central permitiu a abertura e o fortalecimento de governos locais. Esse processo foi responsável pela transformação geopolítica do leste europeu, região que estava sob a influência da União Soviética. Vamos ver que países esses do leste europeu que se tornaram independentes após a perestroika e a glasnost. Processo de desalinhamento do socialismo em alguns países. Na Polônia, em 1989, o governo polonês estabeleceu eleições livres, retornou ao bicameralismo, ou seja, 2 câmaras, né, 2 grupos políticos, com a criação de um Senado e do cargo de presidente da República, além da desvinculação do caráter socialista do governo. Em 1990, após várias lutas, as discussões políticas foram realizadas eleições diretas que resultaram
vitória de Lervalles. Na Hungria, um outro país que era socialista, também em 1989, o governo húngaro decidiu realizar uma abertura ao capital estrangeiro, desvinculando-se das orientações políticas socialistas da Rússia. Na Tchecoslováquia, a partir de 1990, ela desalinhou-se do bloco socialista e foram criados 2 novos países, a República Tcheca e a Eslováquia. O processo de separação dos 2 países foi pacífico. Por essa razão, o fato ficou conhecido como Revolução de Veludo, calmo. E a Iugoslávia, o processo de desalinhamento com o socialismo ocorreu de forma violenta, tardia em relação aos outros países. A Iugoslávia era composta de 6 repúblicas que entraram em uma guerra civil por questões políticas. O regime socialista durou até 1992. Vamos dar continuidade a esse processo de desalinhamento do socialismo na nossa próxima aula.